Meus irmãos e meus amigos, desejaria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nesta madrugada de sábado, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a sexta lição da Escola Bíblica Dominical. Não será uma palavra longa, mas será um resumo básico para nós termos uma ideia do que Deus quer falar conosco através deste assunto maravilhoso, que é a sexta lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que aqui no meu campo em Bonança, elas são realizadas todos os sábados, porque aqui no domingo tem a feira livre, então ela é realizada no sábado à noite. É a lição de número 6 que traz por título Santificação comprometidos com a ética do Espírito. Ética é algo que orienta o comportamento humano, é um conjunto de regra e preceito e ordem moral. Então, trata basicamente da santificação, que é a plenitude da vida do cristão. É a base do comportamento que faz com que o cristão seja identificado como uma pessoa diferente. Temos nossas falhas? Temos nossos comportamentos às vezes inadequados? Temos, porque somos humanos, somos mortais. A perfeição só quem tem é Deus. Nós somos falhos, somos um pó, somos cinza. Temos nossos momentos, às vezes, de um temperamento mais forte. Mas, enfim, somos santificados pela palavra de Deus todos os dias. O texto áureo diz assim: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14, é a paz com todos. Aqui não faz discriminação de raça, credo, não, Senhor. Aqui está dizendo que devemos seguir a paz com todo e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É o que o escritor anônimo dos Hebreus diz no capítulo número 12 e no versículo 14. A verdade prática, que é a regra prática para o nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ela diz o seguinte: santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Veja que o escritor ele fala algo muito importante. A santificação é a especialidade do Espírito Santo, ela é instantânea, ela acontece. Mas ela também é progressiva, ou seja, ela acompanha, ela é paulatinamente. O crente vai sendo moldado paulatinamente, aos poucos. Ele vai sendo moldado porque quem faz isso é a palavra de Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que revela a sua palavra iluminada, que orienta o crente na sua caminhada, no seu dia a dia, no seu trajeto espiritual. A nossa lição é do conhecimento dos irmãos, ela é dividida sob tópico e tem 3 tópicos. O primeiro, dividido em itens, todos eles, de a santificação no Antigo Testamento. E o primeiro item é a santificação. O segundo trata da consagração. E o terceiro trata da purificação. O segundo tema deste assunto traz por título a santificação no Novo Testamento. É no Novo Testamento que traz o primeiro item dizendo o seguinte: uma obra da Trindade. Vamos ver que é a Trindade divina que atua. É a tricotomia divina. Assim como o homem é tricotômico, a tricotomia divina, Pai, Filho e Espírito Santo, a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Segundo, natureza da santificação.
Terceiro, uma necessidade. Quer dizer, há uma necessidade. O terceiro e último tema desta lição diz o seguinte: a santificação aplicada ao crente, como ela funciona, como ela é aplicada, qual é o método usado para a santificação. O primeiro item de a comunidade de Jesus. O segundo, uma vida santificada. E o terceiro, o que é ética? É uma pergunta, é uma indagação. O que é ética? Pois bem, nós vamos dar uma palavra inicial nessa introdução que diz o seguinte: Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita, é inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Apocalipse 15:4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de ser e ter uma vida eterna. Vede como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Deus está revestido de santidade. Deus está na plenitude da santidade. Completo. O reflexo de Deus é a santidade. Deus se harmonia perfeitamente com a santidade, porque ele já é a santidade. No livro do profeta Isaías, eu vou ler aqui somente para nós entendermos melhor, tem um versículo que retrata bem a santidade de Deus. No capítulo, início do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e o versículo 1, diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo de 1 ao versículo de número 3. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a santidade de Deus é algo permanente. É algo que é central na presença de Deus, é a santidade. Como nós já falamos, primeiro tema, a santificação no Antigo Testamento, diz o seguinte: a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ele é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo, porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. O povo hebreu levava a santidade a sério. O povo antigo não era uma brincadeira. Ser santo é simples, as palavras que vêm do grego quer dizer separado. Separado daquilo que é pecado, daquilo que é mal, daquilo que não é benéfico para o cristão, daquilo que não é salutar para o cotidiano do homem cristão, da mulher cristã, daquele que vive uma comunhão perfeita, íntima e pessoal com Deus. O primeiro item é a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, é de ser separado. Tanto de pessoa como de lugares. É coisa para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ou imundo para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Levítico 10:10 era o que acontecia na lei. É separar daquilo que é comum, o imundo, para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. O santo é santo, o profano é profano. O imundo é imundo, o limpo é limpo. Você vê quando a pessoa está todo sujo de lama, digamos, você vê que você diz: eita, que imundice, tudo sujo. Mas quando se limpa, se deixa limpo, alguém chega e diz: como está limpo. Isso é um comparativo, isso é uma ilustração para o dia a dia da vida do cristão. Não se trata aqui de não ter defeito, você não vai encontrar ninguém perfeito, perfeito só a Deus. Nos homens você sempre vai encontrar falha e sempre vai ter decepções. Mas somos renovados a cada dia pela palavra de Deus.
O profano é alguém que se mostra diferente no que diz respeito ao sagrado. Ezequiel 22 e 26. O verbo hebraico, kadash, que significa ser santo, ser santificado é santificar seu posto à parte. É o mais usado no Antigo Testamento, aparece 830 vezes. É incluído os seus derivados e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, consagrar 1 Samuel 7 e 1. Era uma regra básica da santidade de Deus, era uma coisa extremamente natural. No dia a dia, como está dizendo o escritor aqui em Samuel, no capítulo 7 e no versículo 1. Segundo item, a consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas, em outra palavra, é dedicar-se ao serviço de Deus. Isso pode ser pessoas, coisas ou possessões, Levítico 27, 28, 29. A consagração era tão importante que o sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício em prol do povo, quando se pecava, que ele entrava no Santo dos Santos, para ali Deus se revelar através da arca do concerto, que estava ali dentro do Santo dos Santos, no lugar sagrado, ele tinha um trabalho de purificação de se fazer. Eu não vou adentrar porque vai comer muito tempo. E ele entrava amarrado por uma corda, e com as campainhas. Porque quando Deus descia, se manifestava recebendo um sacrifício, ele se movimentava e as campainhas sinalizavam que Deus estava recebendo o sacrifício. Toda a congregação que estava de fora louvava, glorificava a Deus. Mas quando ele entrava em uma situação irregular diante de Deus, ele morria. E ninguém podia entrar para tirar, porque se entrasse também morria. Então a corda servia para puxar o sacerdote de dentro do Santo dos Santos para fora. Era dessa forma que acontecia. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas, em outra palavra, dedicar-se ao serviço de Deus, é isso. Pode ser pessoas, coisas ou possessões, Levítico 27, 28 e 29. Consagração é santificação. São termos distintos, mas pode significar a mesma coisa, dependendo do contexto. Que faça veste a Arão para santificá-lo. Êxodo 28 e 3 era função sacerdotal. Ou que faça veste para Arão para consagrá-lo, está na Nova Almeida atualizada, tem um comentário melhor. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para o sacerdote levita, conforme está em Êxodo 30 e 30. Era esta a regra básica para os sacerdotes, que é o coletivo do sacerdote, que era a função do sacerdote, porque sacerdócio é o coletivo, é a função sacerdotal. Sacerdote, aí sim, é o personagem que oferece o sacrifício. Vejamos o que diz em 30 e 30 de Êxodo. Também ungirá Arão seus filhos e o santificará para administrarem o sacerdócio. Quer dizer que é exigida uma santidade plena, completa, íntegra, perfeita, para o sacerdote exercer a função do sacerdócio, a função sacerdotal. Vejamos mais adiante. Todos os seus utensílios, pois se baseia na santidade de um Deus santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. É aquilo que eu citei em Isaías, no capítulo de número 6 e no versículo de 1 a 3. O terceiro item diz a purificação. O termo taor, puro, limpo, é derivado do verbo taer, ser limpo, puro, e kadosh, santo. Quer dizer, dois termos da linguagem grega está aplicado aqui. O termo taor, puro, limpo, derivado do verbo taher, que é ser limpo, puro, e kadash, que é ser santo, ser separado, afastado, livre. Separar o impuro, o puro do impuro, o limpo do imundo. Vejamos. Pertence ao mesmo campo semântico, ambos se aplicam à santidade de Deus. Isaías 6 e 3, Abacuque 1 e 3, como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Está o Salmo 51 no versículo 10, Ezequiel 36, versículo 25. O termo grego equivale a na Septuaginta é catarizo, tornar limpo, tornar puro, tornar perfeito.
limpo. Limpar, purificar. E Kadash é agear, santifica, consagrar. O adjetivo ágil quer dizer santo. Traduz 20 palavras hebraicas no Antigo Testamento como Kadash, Kadosh e Kodesh. Entre outras, são termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Todos tratam da santidade e da santificação e da pureza de Deus. Deus é tão santo, que é difícil, mas vai pedir para ver a Deus. A santidade de Deus ela é tão perfeita que Deus não se permite se ver diferente. A santidade de Deus. O segundo tema, nós estamos dando um paliativo, porque o vídeo será em torno de 20 minutos, ou talvez 25 minutos. Santificação, santidade e seus cognatos, que compõem, que é a doutrina que tudo se refere à santificação. Vem de santo. Quem santifica o Espírito Santo, essa doutrina quer dizer em pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Primeiro, uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. Isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que o número 3 também está no homem. Corpo, alma e espírito. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Você basta ler Mateus 28, versículo 19, e você vai encontrar essa confirmação em Mateus, no capítulo 8, e no versículo 19, tem essa expressão. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a Bíblia traz este relato importante, de modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizado pela unidade, na Trindade como plena Trindade na unidade, como pela Trindade na unidade. 1 Coríntios 6 e 11, 1 Tessalonicenses 5 e 23, que diz assim: o mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23, é muito importante, se você puder, você ler. Então você tem uma base que a santificação é plena. Alguém diz que Deus só quer o Espírito, como se Deus fosse um verdadeiro açougueiro. Aliás, só quer a carne, não. A santificação, ela é corpo, alma e espírito. Plena, completa, íntegra. São as 3 pessoas atuando na obra da redenção. Claro e evidente está 1 Pedro 1 e 2. Segundo item, natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação. Diferentemente da realidade do sistema mosaico, a santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. 1 Coríntios 1,30, é bom você ler. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição de um pecador para santificado. É como se a pessoa mudasse. É como está escrito no capítulo 8 de Romanos. Eu vou ler para nós termos uma noção exata do que estamos falando. Veja que aqui tem um versículo importante. Em Romanos, no capítulo 8, nós vamos ver aqui, que diz assim, muito importante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, que anda numa santidade, que anda numa novidade de vida, numa vida que mudou, numa vida que não é mais a mesma de outrora. É por isso que eu digo que é muito importante a colocação da santidade. Agora, não ser demasiadamente santo, a Bíblia prevê, não seja demasiadamente justo. E quando você é demasiadamente santo, você não consegue enxergar mais ninguém, você só vê você. Você acha que você está no topo, você está acima, você é superior, você é mais santo do que todo mundo. Não é assim. Porque quando você passa a ser santo demais, você sabe que toda dose de remédio dada com exagero mata. Não faz o bem, pode matar.
Então tem que ter um limite, é santo, não é demasiadamente santo. Não, senhor. Alguém que usa até uma expressão, não santinho, nem santão, nem santarrão, é santo. Porque senão você vai encontrar dificuldade para contemplar a santidade nas outras pessoas. Você vai achar que só é você. Você é maior, que você é mais perfeito, que você é mais íntegro do que todo mundo. E não é por aí, e não é bem assim. Terceiro item, uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento, é andar em novidade de vida. É aquele que nasceu de novo, é aquele que mudou. É aqui, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Andar em novidade de vida. João 3:3, ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. Isso se aplica também à vida espiritual. Hebreus 5:12, 13, 1 Pedro 2:2, explica como deve funcionar. É um crescimento paulatinamente, aos poucos. Você vai se aperfeiçoando, a palavra de Deus, ela vai moldando, como se fosse um molde, moldando o crente, aperfeiçoando, ajustando para uma sequência de um melhoramento, um aprimoramento da vida espiritual, que faz com que ele tenha uma liberdade de Deus, de se comunicar com Deus, através da sua santificação, que acontece de forma progressiva. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva, Provérbio 4:18, 2 Coríntios 3:18. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação, e seus agentes ativos é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira, Gálatas, capítulo 5, versículo 7, Filipenses 3, 13 e 14, assim é a santificação progressiva, que nos torna mais semelhante a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor, que é o que está no texto áureo. Seguir a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, é um resumo, é um paliativo deste assunto que é maravilhoso, que é muito importante para a vida do crente, que trata da santificação, que é andar em novidade de vida. Ainda tem o terceiro tema, que é a santificação aplicada ao crente. Como ela vai funcionar, como ela vai ser conduzida, de que forma. Abre o primeiro item, que é do segundo tema, aliás, do terceiro tema, que nós não vamos falar, a comunidade de Jesus. Como deve funcionar a comunidade de Jesus, o povo que serve a Jesus. O segundo item, uma vida santificada. Eu vou ler só esse versículo para você. Ele é muito conhecido, mas é em João 17:17, não vou precisar nem ler. Vocês leem em casa, mas ele diz assim: santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Às vezes mentimos porque somos imperfeitos. Mas a verdade, que o próprio Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes, quando a pessoa se profissionaliza em mentir, porque tem gente que é profissional em mentir, ele mente por brincadeira. Ele mente que todo mundo já tem ele como mentiroso. Às vezes é até um crente, é um chamado de cristão mentiroso. Ele mente de uma forma descabida, proposital, que um dia, quando ele falar a verdade, ninguém vai acreditar. Eu vou dar um exemplo. Pode ter uma reunião de 20 pessoas e ali perto, em determinado lugar, tem uma barragem. E ele está lá e saber que a barragem estourou e sair correndo. Que a água vai invadir a cidade e vai atingir aquelas pessoas e vai tirar a vida das pessoas. E ele passa correndo e avisa, olha, a barragem estourou. Ninguém acredita. Porque todo mundo vai dizer, isso é um mentiroso, que só fala mentira. E todo mundo vai morrer afogado e ele vai escapar. Porque é um mentiroso que ninguém consegue acreditar no que ele diz. Então, todo mundo tem um pouco de defeito e pode, uma hora ou outra, contar uma mentira. Mas que até a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso, só Deus é verdadeiro, porque Deus é o princípio da verdade. Mas se profissionalizar, viver de mentira, não é essa a base fundamental para a santidade, para uma vida íntegra diante de Deus. Então, a santificação é o princípio, é o revestimento.
Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ética, que é o terceiro item. O que é ética? É uma pergunta. Falei no começo do assunto. É o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos. É o hábito, é o costume que aparece somente uma vez no Novo Testamento. No plural, é um provérbio popular usado pelo apóstolo São Paulo, que é aquele versículo que eu considero chave para a vida do crente, que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, que diz que a más companhia ou as más conversações corrompem os bons costumes.